O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. A liturgia do Brasil busca, nesses meses de agosto, setembro, outubro e novembro, dar um enfoque. O mês de agosto, o mês vocacional, o mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês de outubro, o mês das missões, o mês de novembro, ao dízimo, aos dizimistas. E nós estamos iniciando o mês de setembro. E o foco será a Sagrada Escritura, a Bíblia. O livro que conta, que revela-nos a experiência de um povo com Deus. Onde Deus se dá a conhecer, onde Deus se revela ao homem, chamando-o para uma comunhão com Ele, chamando-o para uma vida plena, que o pecado o havia levado à morte. E uma das expressões que mais se aparece na Sagrada Escritura, desde o Antigo Testamento, é Deus dizendo para o seu povo: escuta, povo meu, escuta, Israel. Preste atenção nisso. Escuta. O que é escutar? É o exercício natural em nós, que o som entra pelos ouvidos nosso e nós temos a interpretação desse som dentro de nós, de forma que nós conseguimos verbalizar, falar sobre aquele som que ouvimos, ou darmos o entendimento daquilo que nós ouvimos. Nós aprendemos a falar porque nós ouvimos os nossos pais falar. Tanto que é bonito ver uma criança começar a falar, né? Ela fala as palavras toda tropeçada, né? Toda atropelada. Depois ela vai, com o tempo, vai aprendendo a falar corretamente. E por que é tão importante a escuta? Para nos dar o entendimento das coisas, para nos dar a compreensão das coisas e também para nós expressarmos aquilo que nós acolhemos como parte integrante da nossa vida, como parte integrante do nosso ser. Uma verdade, quando eu tomo consciência dela, ela entra na minha vida como uma verdade e não sai mais. Porque aquilo é consistente, é firme, é seguro. Todos nós temos as nossas seguranças ou inseguranças, incertezas nas coisas, mas nós temos muita certeza também. E o diálogo que Deus estabelece com o homem e a mulher é um diálogo de vida. Ele, fonte da vida, se dirige a nós que, por não escutá-lo, fizemos opção por uma vida distante de Deus ou diferente da que Deus nos propõe. Começou com o primeiro casal humano que estava no paraíso,
sabendo da ordem de Deus para não comerem do fruto daquela árvore, mas a serpente os enganou e eles quiseram ser independentes de Deus. E por isso pecaram, perderam o paraíso e passaram a ter todos aqueles sofrimentos e dificuldades. Mas, meus irmãos e irmãs, a natureza como tal, ela é bonita, é bela e perfeita, mas há imperfeições, há desconstruções na formação genética dos animais, das plantas e de nós também, humanos. Então pode ser que nós nascemos com um problema de audição. Eu tenho uma perda de 0,5% desse lado aqui. Se tiver um monte de gente conversando, eu não entendo nada. Mas se tiver um só falando, eu entendo. Por isso que vai ser importante escutar a Deus, porque escutar a Deus eu escuto bem, mas escutar a vozeirão do mundo inteiro eu não escuto, né? Fica tudo aquele barulhão dentro de mim. Mas a importância de nós darmos ouvidos a Deus, escutarmos a Deus, porque a fé, ela entra pelos ouvidos nossos, pela escuta de Deus. Se eu escuto Deus e reflito, medito e acolho aquilo que Deus tem me proposto como o bem, porque de Deus vem só o bom, nunca vem o ruim. Deus nunca propõe coisas ruins para nós, sempre nos dá uma palavra de vida e sempre nos dá uma orientação de vida. Por isso que quem não o escuta, vai escutar a si mesmo ou vai escutar os outros e não vai chegar a lugar nenhum. Porque quem todo mundo escuta, não escuta ninguém. Mas quem escuta a Deus, escuta todo mundo e sabe discernir o que é bom e o que não é bom, o que convém e o que não convém. Por isso que, na história da nossa salvação, Deus tem chamado a atenção nossa para escutar. Não é simplesmente o exercício de prestar atenção no que o outro está falando, porque o escutar da Sagrada Escritura é acolher o que Deus está falando. Porque escutar nós escutamos. Quantas vezes vocês já ouviram essa expressão, fulano me ouviu, mas não me escutou, ou fulano me escutou, mas não me ouviu? Quer dizer, ele viu o que eu falei, mas não prestou atenção no que eu disse, por isso ele não compreendeu o que eu disse. E nós somos assim com Deus. Nós achamos que escutamos a Deus e não o escutamos. Precisamos prestar atenção no que nós ouvimos e meditar no que nós ouvimos, para que nós possamos ter, a vida em nós, porque a palavra de Deus é espírito e vida, o próprio Jesus diz isso. Então a vinda de Jesus, a primeira leitura é uma promessa. O povo estava triste, deprimido, sem esperança, e o profeta vem dizer para eles: olha, Deus não abandonou vocês, Deus está com vocês, Deus vai realizar prodígios, Deus vai levantar vocês, Deus vai fazer o surdo ouvir, o aleijado pular, o cego ver, vai fazer brotar água no deserto. Quer dizer, Deus vai trazer de volta a alegria para o povo, a alegria para o nosso coração. Ele vai realizar essas coisas e realizou essas coisas. E o ponto central da realização dessas coisas é Jesus, o seu Filho. Ele é o Verbo de Deus, a palavra de Deus feito carne. E nós estamos dentro de uma liturgia onde, no momento, estamos refletindo sobre a palavra de Deus, esta mesa que se chama Palavra de Deus. Daqui a pouco nós vamos terminar, vamos fazer a nossa profissão de fé e vamos para outra mesa, que é a mesa da Eucaristia, onde o Verbo, a palavra, se faz carne, entra na vida do mundo. E nós, quando recebemos a Sagrada Comunhão, nós estamos comungando não só com o corpo e o sangue de Jesus, mas com tudo o que Ele é, com a sua palavra, com o seu ensinamento e com tudo. A comunhão não é uma mágica, não é uma energia, é o próprio Deus. É fazer comunhão com o próprio Deus. E só faz comunhão com o próprio Deus quem o escuta. Porque quem não escuta não faz comunhão. Porque não entendeu a sua mensagem. Não acolheu a vida que ela contém. Por isso que é importante escutar.
E Jesus não veio para o mundo para fazer só milagres físicos, curas físicas, porque senão ele seria simplesmente um curador. Eu estou aqui só para curar a enfermidade. Então, o que ele pedia para não contar para os outros? Porque ele não queria que as pessoas época um surdo ouvir, só Deus podia fazer isso. Um aleijado andar, só Deus podia realizar isso. Um cego ver, só Deus podia realizar isso. E ele realiza todos esses sinais, mas ele não quer ser entendido dessa maneira, porque a cura que Jesus realizou neste homem é a cura de todos os ouvintes que estavam em torno dele. Ele estava curando os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos escutar bem a Deus. E escutando bem a Deus, poder proclamar a nossa fé. E como se proclama a nossa fé? Eu sou cristão, eu sou de Deus, essa é a minha fé, esse é o meu modo de viver. E assim testemunhar para o mundo inteiro que eu sou um homem, que eu sou uma mulher de Deus. É esse a grande cura que Jesus realizou. Ele curou sim aquele homem dos ouvidos, que ele tinha problema de ouvido, então não falava direito, porque quem não escuta direito não fala certo, né? Vocês já ouviram pessoas assim? E depois que curou, né, ele começou a entender o que ele ouvia e começou a reproduzir de forma correta as palavras. A língua dele desembaraçou, foi automático. E quando isso acontece no campo da nossa fé, do nosso espiritual, de nós nos abrirmos a Deus, e nós não abrimos a Deus só espiritualmente, nós abrimos também fisicamente, nós somos comunhão com Deus, e todo o nosso ser é comunhão com Deus. Ele pode realizar a cura física quando Ele quiser, no momento que Ele quiser, e nós só precisamos o quê? Crer nele, e crer nele significa ouvi-lo. Então o primeiro passo para ser curado de qualquer enfermidade é ouvir a Deus e caminhar junto com Ele. O resto vem por acréscimo. O próprio Jesus diz: buscai o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. O mais importante é ouvi-lo, compreendê-lo, acolhê-lo e vivenciar a vida nova que Ele trouxe na pessoa do seu Filho. Entende agora que tipo de cura que Jesus quer realizar em nós? Ele até pode curar os nossos ouvidos. Eu já pedi para Ele curar o meu ouvido. Até hoje Ele não curou. Por quê? Eu escuto bem ainda. Eu não preciso de uma cura imediata, né, de ouvido para poder entender o que Ele fala. Então Ele me dá a graça de ter paciência comigo mesmo, com essa limitação, né, não é uma doença, é uma limitação física mesmo. É um problema do interno aqui, o som entra ali, ele, em vez de sair certinho, não, ele é espalhado assim, então fica confuso. Foi o que o médico disse, né? Foi o que ele explicou para mim, porque eu queria entender por que tinha esse problema. Não é enfermidade, não é nada disso daí, é simplesmente um probleminha físico, de malformação. Mas, o que é mais importante? É nós crermos em Deus e acolher o que Ele fala para nós. E essas leituras de hoje vêm justamente nos chamar a atenção para isso. Nesse mês da Bíblia, nós começarmos a ouvir mais a Deus, prestar mais atenção nele. E quando nós prestamos atenção em Deus, quando nós o ouvimos verdadeiramente, nós passamos a viver como filhos de Deus. E filhos de Deus, como nós estamos reunidos em assembleia hoje, na comunidade, né, o nosso modo de viver vai se modificando. Nós, como a segunda leitura nos chama a atenção, a primeira é uma profecia.
Deus vai realizar. O Evangelho é o cumprimento dessa profecia. A segunda leitura é a comunidade que acolheu o Evangelho e agora está vivendo o Evangelho. E Paulo vai dizer, para vocês que são cristãos, se há discriminação entre vocês, se há distinção entre as pessoas, então reveja a vossa fé, porque vocês não estão a vivendo. Vocês fazem acepção de pessoas. Isso não vem de um coração de um homem, de uma mulher de Deus, mas vem de algo humano nosso, coisa nossa. E que o Paulo pede para a gente, né, não fazermos isso. Porque Deus escolheu os pequenos, né, para serem, né, os herdeiros do reino, para confundir os que se dizem bons. E quem é bom, gente? Só Deus é bom e mais ninguém. Diz Jesus respondendo àquele homem que perguntou, o que eu devo fazer de bom para ganhar a vida eterna? Então busquemos cada dia mais vivermos como filhos de Deus, fortalecer a nossa fé, em quem nós confiamos, a quem nós damos ouvidos, e pôr em prática na vida da comunidade. Olha que o apóstolo fala de um relacionamento interno da comunidade, porque se nós vivermos bem a nossa fé, externamente nós vamos expressar essa boa vivência. Então nós vamos acolher bem os outros, nós vamos tratar bem as pessoas, nós vamos ser educados com elas. Nós não vamos destilar ódio contra ninguém, nós não vamos fazer maldade para os outros. Mas como filho daquele que é o Senhor da vida, nós temos que produzir vida, semear vida onde tem morte, semear esperança onde não tem esperança. É isso que nós temos que fazer, não há outra coisa mais. Porque Deus vem ao nosso encontro porque Ele quer nos dar vida em abundância. E nós precisamos aprender com Ele a viver essa vida em abundância, para que ela transborde para além da nossa comunidade, a começar aqui dentro, para que depois daqui saia para fora e todos possam ver, dizer, ah, aquele cara é um filho de Deus, aquele lá é um católico, aquele lá é um cristão. E só para finalizar, quando você for ler a Bíblia, não vai escutar alguém fora da sua igreja, não vai estudar com alguém fora da sua igreja, porque a nossa igreja tem uma tradição apostólica de interpretação da Sagrada Escritura. Muitos saíram da igreja e fizeram a sua própria interpretação da Bíblia, e por isso há essa confusão para todo lado aí, de irmãos, cada um dizendo uma coisa. Se você quer conhecer a Bíblia, quer estudar a Bíblia, faça-o dentro da sua comunidade de fé, porque ali você vai ter a compreensão correta da Sagrada Escritura, certo? Tem gente que quer estudar a Bíblia, em vez de estudar na igreja católica, não vai estudar com um protestante, ou vai estudar com de outro segmento. Ele vai se tornar um daqueles lá, porque eles vão dizer tudo contra a igreja católica, porque eles não são mais católicos, porque saíram de dentro dela e foram buscar outros cantos, outra interpretação que eles achavam mais saborosa para o seu coração. Nós somos irmãos, mas nós temos uma fonte, e temos que ser fiéis a essa fonte. A fonte da Sagrada Escritura é Deus, e Deus confiou isso aos seus apóstolos, e nós fazemos parte dessa igreja que Jesus fundou. Por isso, conheça a Sagrada Escritura, busque lê-la, busque estudá-la em todos os dias da sua vida, para que a palavra de Deus encontre eco dentro de você e venha produzir muitos frutos, porque é isso que Deus deseja para todos nós, que nós produzamos muitos frutos. Que assim seja.